No coração do reino de Erindor, onde as montanhas cuspiam cinzas e os rios cantavam segredos antigos, havia uma vila chamada Ferrúgia, aninhada entre colinas de ferro e carvalhos retorcidos. Não era um lugar de reis ou heróis, mas de mãos, calejadas e forjas fumegantes. Ali, o clangor dos martelos contra o aço era a música do dia, e o brilho das brasas, a luz da noite. Ferrúgia não aparecia nos mapas dos eruditos, mas todos em Erindor conheciam seu nome, pois de lá vinham as melhores lâminas do reino, espadas que cortavam o vento e nunca enferrujavam. Lyra tinha 22 anos, e era a melhor ferreira da vila, embora poucos admitissem isso abertamente. Sua forja, uma construção atarracada de pedra e madeira, ficava na borda de Ferrúgia, onde o cheiro de carvão se misturava ao orvalho da floresta. Ela era alta, com ombros largos de tanto manejar. O martelo, e seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque desleixado, brilhavam com fagulhas quando trabalhava. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, pareciam enxergar além do que estava à sua frente. Um traço que a tornava tanto admirada quanto temida pelos aldeões. Lyra não era de muitas palavras. Preferia o diálogo do fogo e do metal. Mas naquela manhã, enquanto o sol mal despontava por trás das montanhas de cinza, ela estava inquieta. Havia sonhado com uma chama. Não a chama comum de sua forja, mas uma luz viva, pulsando como um coração, que sussurrava seu nome. O sonho a deixou com um peso no peito, como se algo estivesse prestes a mudar. E Lyra odiava mudanças. Você está com cara de quem brigou com o martelo e perdeu, disse Kyle, entrando na forja com seu sorriso torto de sempre. Ele era o oposto de Lyra, esguio, falante, com cabelos loiros bagunçados e olhos verdes que pareciam sempre planejar algo. Kyle cresceu com Lyra, e embora fosse um aprendiz de comerciante, passava mais tempo na forja do que no mercado. Ele carregava um saco de carvão nos ombros que jogou no canto com um baque. Não briguei com o martelo, respondeu Lyra, sem tirar os olhos da lâmina que amolava. Mas, se continuar falando, posso brigar com você. Kyle riu, acostumado com as ameaças. Dela. Tá bom, Ferreira Durona. Vim só trazer o carvão e te contar uma coisa. Tem um estranho na vila. Chegou ontem à noite encapuzado, perguntando sobre... adivinha? Forjas. Lyra parou, a pedra de amolar suspensa no ar. Que tipo de estranho pergunta sobre forjas em Ferrúgia? Todo mundo sabe que aqui só tem isso. Exatamente. Kyle se inclinou baixando a voz como se contasse um segredo. Ele não é comerciante, nem ferreiro. Parece... não sei... perigoso. Carrega uma espada com um cabo esquisito, todo entalhado com símbolos. E os olhos dele, Lyra, parecem que já viram coisas que a gente nem imagina. Lyra revirou os olhos, voltando ao trabalho. Você lê muitos contos, Kyle. Provavelmente, é só um mercenário querendo uma espada nova. Mas no fundo, ela não estava tão certa. O sonho da chama ainda a incomodava. E agora essa história de um estranho? Ferrúgia raramente recebia visitantes, e quando recebia, eram comerciantes ou mineradores, nunca homens encapuzados com espadas misteriosas. O dia passou como de costume. Lyra moldou uma adaga para um caçador local, consertou uma panela para a velha Marta e ignorou as fofocas de Kael sobre o estranho, que aparentemente estava hospedado na estalagem da vila. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja e roxo, Lyra trancou a forja e caminhou até a praça central, onde os aldeões se reuniam para o mercado noturno. Era uma tradição de Ferrúgia. Tochas acesas, barracas de pão, queijo e cerveja, e o som de risadas misturado ao tilintar de moedas. Ela estava comprando uma maçã quando o viu. O estranho estava do outro lado da praça, parado sob uma tocha. O capuz escondia metade de seu rosto, mas Lyra notou a espada embainhada em sua cintura, o cabo brilhando com entalhes que pareciam pulsar à luz do fogo. Ele não se movia como um mercenário comum. Havia uma precisão em seus passos, como se cada gesto fosse calculado. E então, como se sentisse o olhar dela, ele virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Lyra, e por um instante, o mundo pareceu parar. Eram olhos antigos, de um azul tão profundo que lembravam o fundo de um lago congelado. Lyra desviou o olhar, o coração disparado. Ridículo,
murmurou para si mesma, mordendo a maçã com mais força do que o necessário. Mas quando olhou, novamente, o estranho havia desaparecido. Naquela noite, Lyra mal dormiu. O sonho da chama voltou, mais vívido. Ela viu uma montanha em chamas, um templo em ruínas e uma voz que dizia: "A chama escolhe, mas o preço é alto." Quando acordou, suada e ofegante, o sol ainda não havia nascido. Algo estava errado. Ela sentia isso nos ossos, como o metal sente o calor antes de derreter. Vestiu-se rapidamente, pegou seu martelo favorito, não como arma, mas por hábito, e foi até a forja. Ao abrir a porta, congelou. A forja estava intacta, mas no centro da bigorna havia algo que não estava lá na noite anterior. Um pingente de metal, do tamanho de uma moeda, com o desenho de uma chama estilizada. Lyra o pegou, e no instante em que seus dedos tocaram o metal, uma onda de calor subiu por seu braço, como se o pingente estivesse vivo. "Você não deveria tocar nisso." A voz veio da entrada da forja. Lyra girou, o martelo erguido, e lá estava ele, o estranho. Sem o capuz, ela pôde ver seu rosto, cabelo preto cortado curto, uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda, e aqueles olhos azuis que pareciam perfurar a alma. Ele não parecia ameaçador, mas também não parecia amigável. "Quem é você?" perguntou Lyra, o martelo ainda firme em sua mão. "E por que está na minha forja?" "Meu nome é Torren", disse ele, a voz calma, mas firme. "E estou aqui porque você está em perigo, Lyra de Ferrúgia. O pingente que você segura, ele é mais antigo que este reino. E há pessoas, coisas, que matariam para tê-lo." Lyra franziu o senho, o pingente ainda quente em sua mão. "Isso é só um pedaço de metal. Se é tão importante, por que deixaram na minha forja?" Torren deu um passo à frente, e Lyra apertou o martelo. Ele parou, levantando as mãos em sinal de paz. "Não foi deixado por descuido. Foi escondido. E você, Lyra, foi escolhida para protegê-lo, ou destruí-lo. A escolha é sua, mas não será fácil." "Escolhida?" Ela riu. Mas o som saiu, forçado. "Você está louco. Eu sou uma ferreira, não uma heroína de contos. Pegue seu pingente e vá embora." Torren a encarou, e por um momento seus olhos pareceram tristes. "Se fosse tão simples, eu já teria feito isso. Mas a chama de Erindor não é um objeto comum. Ela é viva. E agora que você a tocou, ela está ligada a você." Antes que Lyra pudesse responder, um grito ecoou lá fora. O som de madeira se partindo e o cheiro de fumaça invadiram a forja. Lyra correu para a porta, o coração na garganta. A vila estava sob ataque. Casas ardiam, figuras encapuzadas moviam-se. Entre as chamas, suas espadas brilhando à luz do fogo. E no centro da praça, uma criatura que não era humana, alta, com olhos vermelhos e garras como lâminas, rugia, enquanto os aldeões fugiam em pânico. Torren agarrou o braço de Lyra, puxando-a para trás. "Eles vieram pelo pingente. E por você. Se quiser viver, venha comigo. Agora." Lyra olhou para a vila em chamas, para o pingente em sua mão, e depois para Torren. Tudo em que acreditava, sua vida simples, sua forja, sua segurança, estava desmoronando. Mas o calor do pingente em sua palma parecia dizer que, quer quisesse ou não, sua jornada estava apenas começando. O ar estava pesado com o cheiro de madeira queimada e medo. Lyra correu atrás de Torren, o pingente apertado em sua mão, enquanto os gritos de Ferrúgia ecoavam às suas costas. As chamas lambiam as casas de palha, e as figuras encapuzadas, os atacantes, moviam-se como sombras, cortando qualquer um que cruzasse seu caminho. A criatura com olhos vermelhos que Lyra vira na praça ainda rugia, seu som gutural, fazendo o chão tremer. "Por aqui." Torren gritou, puxando Lyra para uma viela estreita entre duas oficinas. Ele se movia com a agilidade de um lobo, desviando de destroços e mantendo a mão perto da espada. Lyra, ainda segurando seu martelo, tentava acompanhar, mas sua mente estava em caos. Minha forja, minha vila, Kael. Onde estava Kael? Ela não o vira na praça, e a ideia de que ele pudesse estar preso no meio daquele inferno a fazia querer voltar. "Não pare." Torren a agarrou pelo braço, seus olhos azuis faiscando na escuridão. "Se eles te pegarem, a chama estará perdida, e Erindor com ela." "Que se dane sua chama." Lyra se soltou, ofegante.
Minha vila está queimando, meus amigos estão morrendo, e você espera que eu fuja com um estranho por causa de um pedaço de metal? Torren a encarou, o rosto endurecido. Esse pedaço de metal é a única coisa que impede aqueles monstros de dominarem este mundo. Você não entende, Lyra, mas vai entender. Agora, se quer salvar o que resta de Ferrúgia, venha comigo. Antes que ela pudesse responder, um vulto saltou de uma janela quebrada, a lâmina de uma adaga brilhando na direção de Torren. Ele girou, sacando sua espada com um movimento fluido, e bloqueou o golpe. O atacante, encapuzado, grunhiu e tentou acertá-lo novamente, mas Torren era rápido demais. Com um golpe preciso, ele desarmou o homem e o derrubou com um chute no peito. Seita! Da sombra! Torren murmurou, limpando a espada na capa do atacante. Eles sabem que você tem o pingente. Vamos! Lyra engoliu o medo e correu atrás dele. A viela os levou até a orla da vila, onde a floresta de carvalhos tortos começava. As árvores, com troncos retorcidos como mãos esqueléticas, pareciam vigiar a noite. Thorin não hesitou, mergulhando na escuridão da mata. Lyra olhou para trás uma última vez, vendo as chamas engolirem Ferrúgia, e sentiu uma pontada no peito. Desculpe, Mikael. A floresta era densa, o chão coberto de musgo e raízes que pareciam querer agarrar seus pés. Thorin liderava o caminho, cortando galhos com a espada quando necessário. Lyra, apesar do cansaço, mantinha o ritmo, o pingente ainda quente contra sua pele. Ela o guardara dentro da blusa, mas podia senti-lo pulsar, como se estivesse vivo. Depois de o que pareceram horas, Thorin parou em uma clareira. A lua, cheia e prateada, iluminava um riacho que cortava a terra. Ele se ajoelhou, enchendo as mãos, e de água, e bebeu. Lyra caiu sentada contra uma árvore, o martelo no colo, tentando recuperar o fôlego. Quem eram eles? Perguntou, a voz rouca. Aqueles encapuzados, a coisa com olhos vermelhos. Thorin se levantou, enxugando o rosto. A seita da sombra. Fanáticos que servem a um poder antigo, um que quer a chama para seus próprios fins. Quanto à criatura, era um Varkan, um servo da escuridão. Não são comuns em Erindor, não mais. O fato de um estar aqui significa que a seita está desesperada. Lyra tirou o pingente do bolso, segurando-o à luz da lua. A chama entalhada parecia dançar. O que é isso exatamente? E por que eu? Não sou ninguém, Thorin. Sou uma ferreira, não uma escolhida. Ou seja lá o que você acha que sou. Thorin se sentou diante dela, a expressão suavizando pela primeira vez. A chama de Erindor não é apenas um objeto. É uma força, uma essência criada pelos primeiros, os que moldaram este mundo. Ela tem o poder de criar ou destruir, de dar vida ou consumir tudo. Durante séculos, foi guardada por uma linhagem de protetores, mas a última guardiã, sua mãe, morreu antes de passar o fardo adiante. Lyra congelou. Minha mãe? Você está louco. Minha mãe era uma tecelã, morreu de febre quando eu tinha 5 anos. Ela não era nenhuma guardiã. Thorin desviou o olhar, como se as próximas palavras fossem pesadas. Isso é o que te contaram. Mas sua mãe, Elira, era mais do que uma tecelã. Ela escondeu a chama em Ferrúgia e escondeu você, para protegê-la. Quando ela morreu, a chama ficou adormecida. Até agora. Lyra sentiu o mundo girar. Tudo o que sabia sobre sua vida, seu passado, sua mãe, parecia desmoronar. Você está mentindo, disse, mas sua voz tremia. Por que eu deveria acreditar em você? Porque a seita não estaria atrás de você se não fosse verdade, respondeu Thorin. E por que o pingente escolheu você? Ele só responde a alguém com o sangue dos guardiões. Toque-o novamente. Sinta. Relutante, Lyra fechou a mão sobre o pingente. O calor voltou, mais intenso, e por um instante, ela viu algo. Uma visão, fugaz de um templo em chamas, uma mulher de cabelos castanhos como os dela, segurando o mesmo pingente. A visão desapareceu tão rápido quanto veio, deixando Lyra ofegante. Eu vi algo. Admitiu, relutante. Mas isso não prova nada. Thorin sorriu, um sorriso cansado. É um começo, agora descanse.
Amanhã seguimos para o norte, para as ruínas de Valtar. Lá, você pode aprender mais sobre a chama e sobre si mesma. Lyra quis protestar, mas o cansaço a venceu. Ela se encostou na árvore, o pingente contra o peito, e fechou os olhos. O sono veio, mas foi inquieto, cheio de sonhos com fogo e sombras. Quando acordou, o sol mal despontava, e Torren já estava de pé, afiando sua espada. Mas havia algo errado. O ar estava pesado, e um silêncio anormal tomava a floresta. Até os pássaros estavam quietos. Levante-se, disse Torren, a voz tensa. Estamos sendo caçados. Lyra agarrou o martelo, o coração disparado. Antes que pudesse perguntar, um vulto emergiu da floresta. Não um Varkan, mas um homem. Ele usava um capuz, mas quando o abaixou, Lyra prendeu o fôlego. Kael? Perguntou incrédula. Kael estava diferente. Seus olhos verdes, antes cheios de humor, agora pareciam frios. Ele segurava uma adaga, e ao seu lado havia dois encapuzados, com as mesmas vestes da seita da sombra. Lyra, disse Kael, a voz estranhamente calma. Me dá o pingente, não precisa se machucar. Torren se colocou entre eles, a espada em punho. Afaste-se, garoto. Você não sabe com o que está lidando. Kael riu, um som sem alegria. E você sabe? Entregue a chama, e a seita poupará. Ferrúgia. É uma troca justa. Lyra sentiu o chão sumir sob seus pés. Kael, seu melhor amigo, estava com a seita. Kael, o que você fez? Perguntou, a voz falhando. Eu escolhi o lado vencedor, respondeu ele, dando um passo à frente. A seita me ofereceu poder, Lyra. Poder de verdade. Você não entende o que a chama pode fazer. Me dá o pingente, e eu te protejo. Torren não esperou. Com um grito, ele atacou, a espada colidindo com a adaga de Kael. Os dois encapuzados avançaram, e Lyra, sem pensar, girou o martelo, acertando um deles no ombro. O homem caiu, mas o outro a agarrou, tentando arrancar o pingente. O calor do metal explodiu em sua mão, e sem saber como, Lyra sentiu uma onda de energia. Um clarão de luz irrompeu do pingente, jogando o atacante para trás. Kael e Torren pararam, ambos olhando para ela. O que foi isso? Perguntou Kael, os olhos arregalados. Ela está despertando, disse Torren, com um misto de orgulho e preocupação. Antes que Kael pudesse responder, um rugido ecoou na floresta. Outro Varkan. A criatura surgiu entre as árvores, suas garras rasgando o chão. Kael hesitou, então recuou, sinalizando para os encapuzados. Isso não acabou, Lyra, disse, antes de desaparecer na mata. O Varkan avançou, e Torren puxou Lyra. Corra! Não podemos lutar contra isso agora! Eles dispararam pela floresta, o rugido da criatura atrás deles. Lyra segurava o pingente, seu calor agora uma presença constante. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara. Sua vida nunca mais seria a mesma. O rugido do Varkan ecoava pela floresta, cada vez mais próximo, como se a própria terra tremesse sob suas garras. Lyra corria atrás de Torren, os galhos chicoteando seu rosto, o pingente quente contra seu peito. A luz da lua mal atravessava as copas dos carvalhos tortos, e a escuridão parecia viva, cheia de olhos invisíveis. O martelo em sua mão, agora manchado com o sangue do encapuzado, pesava mais a cada passo, mas Lyra se recusava a soltá-lo. Era a única coisa que ainda a conectava à sua vida em Ferrúgia, mais rápido. Torren gritou, desviando de uma raiz retorcida. Ele parecia incansável, mas Lyra sentia os pulmões ardendo. A traição de Kael ainda queimava em sua mente. Como ele pôde? Seu amigo de infância, que compartilhava pão quente e histórias idiotas, agora servindo a seita da sombra. E aquelas palavras, o lado vencedor, ecoavam como um veneno. O som de galhos se partindo os fez parar. O Varkan estava perto. Tão perto que Lyra podia ouvir sua respiração gutural. Torren girou, a espada em punho, e apontou para um barranco à esquerda. Ali! Uma caverna! Vamos! Lyra não questionou. Eles desceram o barranco, escorregando na terra úmida, e se espremeram pela entrada estreita de uma caverna escondida por trepadeiras. O ar lá dentro era frio e cheirava a musgo. Torren cobriu a entrada com as trepadeiras, sinalizando silêncio.
Lyra se agachou, o coração disparado, enquanto o Varkan passava do lado de fora. Suas garras arranhavam as pedras, e seu rugido fez poeira cair do teto. Mas, após alguns minutos de tensão, o som se afastou, e a floresta voltou ao silêncio. Lyra soltou o ar que nem sabia que segurava. Isso foi por pouco, sussurrou. Thorin assentiu, mas não relaxou. O Varkan vai voltar. Eles não desistem. Precisamos sair antes do amanhecer. Lyra limpou o suor da testa, o pingente ainda pulsando contra sua pele. Você disse que eu estou despertando. O que aconteceu lá atrás com aquele clarão? Eu fiz aquilo? Thorin a encarou, a luz fraca da caverna refletindo em seus olhos azuis. Sim. A chama respondeu a você. Ela é mais do que um artefato, Lyra. É uma força viva, ligada ao seu sangue. Quando você sentiu medo, raiva, ela reagiu. Mas você precisa controlá-la, ou ela vai consumir você. Controlar? Lyra riu, amarga. Eu mal sei o que está acontecendo. Minha vila foi destruída, meu melhor amigo me traiu. E agora estou fugindo de um monstro com um estranho que fala em enigmas. Como vou controlar algo que nem entendo? Thorin se aproximou, a voz firme, mas gentil. Você é mais forte do que pensa, Lyra. Sua mãe enfrentou a seita sozinha por anos. O sangue dela corre em você. Mas a chama exige equilíbrio, coragem e calma, paixão e razão. Se você ceder ao medo ou à raiva, ela vai te queimar. Lyra desviou o olhar, apertando o pingente. Minha mãe. Você disse que ela era uma guardiã. Por que ninguém me contou? Meu pai, os aldeões. Eles sabiam? Seu pai sabia, disse Thorin hesitante. Mas Elira pediu que ele a protegesse, que mantivesse você longe da verdade. Quando ela morreu, ele honrou esse desejo. Ferrúgia era um refúgio, um lugar onde a seita não a encontraria, até agora. Lyra sentiu uma pontada de raiva. Seu pai, que morreu 2 anos antes, nunca mencionou nada. Todas aquelas noites na forja, ensinando-a a moldar o metal, e ele escondeu quem ela era. Então minha vida inteira foi uma mentira, murmurou. Não uma mentira, corrigiu Thorin. Uma proteção. Mas agora a verdade te encontrou, quer você queira ou não. Antes que Lyra pudesse responder, um som veio da entrada da caverna. Não o rugido do Varkan, mas passos leves, quase humanos. Thorin levantou a espada, mas uma voz feminina, suave e firme, ecoou. Abaixem as armas. Não vim para lutar. Uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, talvez na casa dos 30, com cabelos ruivos trançados e olhos verdes que brilhavam, como esmeraldas. Ela usava uma capa de couro e carregava um arco longo, com uma aljava cheia de flechas nas costas. Sua presença era ao mesmo tempo tranquilizadora e intimidante. Quem é você? Perguntou Thorin, sem baixar a espada. Meu nome é Silvara, respondeu ela, erguendo as mãos para mostrar que não estava armada. Sou uma rastreadora das colinas de vento. Sei quem vocês são. Ou melhor, sei o que ela carrega. Seus olhos se fixaram no pingente no pescoço de Lyra. Lyra apertou o martelo. Se sabe tanto, por que está aqui? Trabalha para a seita? Silvara riu, um som leve que contrastava com a tensão. Se eu trabalhasse para a seita, vocês já estariam mortos. Estou aqui porque Erendor está em perigo. E a chama é a chave. Vim ajudar, se me deixarem. Thorin hesitou, mas Lyra falou. Primeiro. Por que deveríamos confiar em você? Silvara apontou para a entrada da caverna. Porque eu sei onde o Varkan está. E sei como despistá-lo. E porque, como você, também perdi algo para a seita. Minha irmã foi levada por eles. Quero detê-los tanto quanto vocês. Havia uma dor genuína nos olhos de Silvara. E Lyra sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela dor. A perda de Ferrúgia. A traição de Kael. Contra seu melhor julgamento, ela baixou o martelo. Tudo bem. Mas se nos trair, meu martelo vai conhecer sua cabeça. Silvara sorriu. Justo. Com Silvara liderando, eles saíram da caverna ao amanhecer, movendo-se com cuidado pela floresta. A rastreadora era habilidosa, evitando trilhas óbvias e usando o terreno para cobrir seus rastros. Ela explicou que o Varkan era atraído pelo calor da chama, mas que certas ervas, queimadas em um ritual, poderiam mascarar seu rastro. Enquanto caminhavam, Lyra tentou entender o pingente. Em um momento de pausa,
Ela o segurou e fechou os olhos, tentando falar com a chama, como Thorin sugerira. Sentiu um calor, uma presença, mas também uma resistência, como se a chama a estivesse testando. Você já tentou isso? Perguntou a Thorin, frustrada. Ele assentiu. Uma vez. Não. Sou da linhagem, então ela quase me queimou vivo. Mas você pode aprender. Concentre-se no que te dá força, não no que te assusta. Lyra pensou na forja, no ritmo do martelo, na dança do fogo e do metal. Por um instante, o pingente brilhou, e ela sentiu uma conexão, como se a chama a reconhecesse. Mas o momento foi interrompido por Silvara, que ergueu a mão. Quietos, sussurrou. Estamos sendo seguidos. Eles se esconderam atrás de um tronco caído. À distância, Lyra viu figuras encapuzadas. 5, talvez 6, movendo-se pela floresta. Não era o Varkan, mas a seita. E no centro deles, com sua adaga reluzindo ao sol, estava Kael. Lyra cerrou os punhos, a raiva subindo. Eu vou. Atrás dele, murmurou. Thorin a segurou. Não. É uma armadilha. Eles querem que você saia do esconderijo. Ele destruiu minha vila, disse Lyra, a voz tremendo. Ele não vai escapar. Silvara colocou a mão em seu ombro. Escute, seu amigo Lyra. Kael não é mais o garoto que você conhecia. A seita o corrompeu. Se quer enfrentá-lo, precisa estar pronta. E não está. Lyra respirou fundo, forçando a raiva para baixo. Eles esperaram até os encapuzados passarem, então seguiram na direção oposta, rumo às ruínas de Valtar. Mas, enquanto caminhavam, Lyra sentiu o pingente pulsar mais forte. A chama estava acordando, e ela não sabia se isso era bom ou terrível. As ruínas de Valtar surgiram ao entardecer, como fantasmas de pedra emergindo da névoa. As torres quebradas, cobertas de musgo e era, erguiam-se contra o céu vermelho, e colunas caídas marcavam o que outrora fora um templo majestoso. Lyra sentiu um arrepio ao cruzar o limiar das ruínas. O pingente em seu pescoço parecia cantar, um calor que vibrava em sintonia com o lugar. Era como se a chama soubesse que estava em casa. Este é o templo dos primeiros, disse Thorin, sua voz ecoando entre as pedras. Aqui, a chama foi forjada, há 1000 anos, e aqui, Lyra, você pode descobrir o que ela quer de você. Silvara caminhava à frente, o arco pronto, os olhos varrendo as sombras. Fiquem atentos, alertou. A seita conhece este lugar. Eles já profanaram templos como este antes. Lyra segurava o martelo com força, mas seus olhos estavam no pingente. Desde que deixaram a floresta, ela vinha tentando se conectar à chama, como Thorin sugerira. Às vezes, sentia lampejos, visões de fogo, de uma mulher que se parecia com ela, de um mundo em chamas. Mas a chama era teimosa, como um cavalo selvagem que não aceitava rédeas. E no fundo, Lyra temia o que aconteceria se ela realmente a controlasse. Eles avançaram pelo templo, passando por corredores com entalhes de chamas e figuras encapuzadas. Não como a seita, mas como guardiões antigos, com expressões serenas. No centro do templo, havia uma câmara circular, com um altar de pedra negra. Acima dele, flutuava uma esfera de luz fraca, pulsando como um coração. Aquilo é... Lyra começou. Um eco da chama, respondeu Thorin. Um fragmento do poder que criou o pingente. Toque o altar, Lyra. Ele vai te mostrar o que precisa saber. Lyra hesitou. O peso de tudo, Ferrúgia, Kael, sua mãe, parecia esmagá-la. Mas ela deu um passo à frente, o pingente brilhando em sua mão. Ao tocar o altar, uma onda de calor a envolveu e o mundo desapareceu. Ela estava em outro lugar. Uma montanha em chamas, o céu negro de fumaça. Diante dela, uma mulher de cabelos castanhos, idêntica à visão anterior, segurava o pingente. Lyra, disse a mulher, sua voz suave, mas firme. Você é minha filha, minha herdeira. A chama é sua força, mas também sua prova. Ela pode salvar Erindor, ou destruí-lo. Escolha com sabedoria. Quem é você? Perguntou Lyra, mas a mulher começou a desvanecer. Espere, o que eu faço? Confie em si mesma, disse a mulher antes de sumir. Lyra voltou à câmara com um grito, caindo de joelhos. Thorin e Silvara correram até ela. O que viu? Perguntou Thorin. Minha mãe, disse Lyra, ofegante. Ela me disse para escolher.
Mas escolher o quê? Antes que Torren pudesse responder, uma flecha cortou o ar, raspando o ombro de Silvara. A rastreadora girou, atirando uma flecha em resposta, e um encapuzado caiu do corredor. Mas outros vieram, dezenas, com espadas e adagas, liderados por Kael. Lyra, gritou Kael, sua voz cheia de uma estranha mistura de raiva e desespero. Pare de fugir. A chama pertence à seita. Você não pode carregá-la. Torren sacou a espada, e Silvara preparou outra flecha. Fique atrás de mim, disse Torren a Lyra. Mas Lyra estava cansada de se esconder. O pingente queimava contra sua pele, e a visão de sua mãe ainda ecoava. Ela deu um passo à frente, o martelo erguido. Kael! Por que está fazendo isso? Ferrugem era sua casa! Kael parou, os olhos brilhando com algo que parecia remorso. Ferrugem era uma gaiola. Lyra, a seita me mostrou a verdade. A chama pode refazer o mundo, sem reis, sem guerras, sem sofrimento. Me dá o pingente, e eu juro que te protejo. Você queimou nossa vila! Gritou Lyra, a raiva explodindo. O pingente brilhou, e uma onda de calor irrompeu, derrubando os encapuzados mais próximos. Até Kael recuou surpreso. Você não entende seu poder, disse ele, recuperando-se. Mas eu sim. A batalha começou. Torren lutava como um furacão, sua espada cortando os encapuzados. Silvara disparava flechas com precisão mortal, mas a seita era numerosa. Lyra, sem saber como, usava o pingente, canalizando rajadas de calor para afastar os inimigos. Mas cada uso a deixava mais fraca, como se a chama bebesse sua energia. No caos, Kael avançou, sua adaga mirando o peito de Lyra. Ela bloqueou com o martelo, mas ele era rápido, e a lâmina cortou seu braço. A dor a fez gritar, mas também a fez focar. O pingente brilhou, e uma barreira de luz se formou, jogando Kael para trás. Chega! Gritou Lyra. O pingente agora uma estrela em sua mão. Isso acaba agora. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o chão tremeu. Um rugido familiar ecoou, o Varkan. A criatura irrompeu pelo teto da câmara, pedras caindo ao seu redor. A seita recuou e até Kael hesitou. Vamos! Gritou Silvara puxando Lyra. Torren cortou o caminho, e eles correram para um corredor lateral, o Varkan destruindo tudo atrás deles. Enquanto fugiam, Lyra olhou para o pingente. A chama estava mais forte, mas também mais perigosa, e Kael ainda estava lá fora, mais determinado do que nunca. A fuga das ruínas de Valtar foi um borrão de pedras caindo e rugidos do Varkan. Lyra, Torren e Silvara correram por túneis subterrâneos, guiados apenas pela luz fraca do pingente. O braço de Lyra sangrava onde Kael a cortara, mas ela mal sentia a dor. A chama pulsava em seu peito, como se estivesse furiosa, exigindo ser usada. Mas Lyra sabia, se cedesse completamente, poderia não sobreviver. Eles emergiram em uma encosta rochosa, com vista para um vale onde rios de lava brilhavam, sob a luz da lua. As montanhas de cinza, o lar das forjas de Erindor, erguiam-se ao longe. Silvara, ofegante, verificou o ferimento de Lyra. Você precisa de pontos, disse, rasgando um pedaço de sua capa para fazer um curativo improvisado. Não temos tempo, disse Torren, limpando o sangue da espada. A seita e o Varkan estão atrás de nós. Precisamos chegar ao Círculo de Fogo, no coração das montanhas. Lá, a chama pode ser completada. Completada? Perguntou Lyra, amarrando o curativo com uma careta. Você disse que eu precisava controlá-la, não completá-la. Torren hesitou, algo que Lyra começava a reconhecer como um sinal de que ele escondia algo. O Círculo de Fogo é o lugar onde a chama foi dividida, há séculos, para evitar que caísse em mãos erradas. Seu pingente é apenas uma parte. No círculo, você pode reuni-la ou destruí-la. Destruí-la? Lyra franziu o senho. Por que eu faria isso? Você disse que ela é a única coisa que pode parar a seita. E é? Disse Silvara, antes que Torren pudesse responder. Mas também é perigosa. A chama já destruiu reinos antes. Se você não estiver pronta, pode acabar fazendo mais mal do que bem. Lyra olhou para o pingente, agora brilhando com uma luz constante. Minha mãe disse que eu precisava escolher. Mas escolher o quê? Salvar Erindor ou acabar com tudo? Torren colocou a mão em seu ombro.
Você vai saber, Lyra. Quando chegar a hora. Eles desceram para o vale, o terreno ficando mais quente a cada passo. O ar cheirava a enxofre, e o chão vibrava com o pulsar da lava. Enquanto caminhavam, Lyra tentou se conectar à chama novamente, focando no ritmo da forja, como fizera antes. Desta vez, sentiu algo diferente. Uma voz, não de sua mãe, mas da própria chama. Você é o fogo. Você é a luz. Mas o que queima também purifica. As palavras a assustaram, mas também a fortaleceram. No meio do vale, eles encontraram um acampamento abandonado, com tendas rasgadas e armas quebradas. Mercenários, disse Silvara, examinando os destroços. Provavelmente contratados pela seita e descartados. Enquanto revistavam o acampamento em busca de suprimentos, Lyra ouviu um som, um gemido baixo, vindo de uma tenda caída. Ela levantou o pano e encontrou um homem ferido, com uma armadura quebrada e o rosto coberto de sangue. Ele abriu os olhos, fracos, e murmurou. A chama, cuidado. Ele sabe. Quem sabe? Perguntou Lyra, mas o homem desmaiou. Antes que pudessem ajudá-lo, uma risada fria ecoou pelo vale. Lyra girou, o martelo pronto, e lá estava Kael, sozinho, de pé em uma rocha. Sua adaga brilhava e seus olhos verdes pareciam febris. Você é teimosa, Lyra, disse ele. Mas isso acaba aqui. Torren e Silvara se posicionaram, mas Lyra deu um passo à frente. Kael, por favor, ainda dá tempo. Volte. Não precisa servir a seita. Kael riu, mas havia dor em sua voz. Voltar? Para quê? Para uma vila que nunca me deu nada além de migalhas? A seita me deu propósito, Lyra. E a chama, ela vai me dar tudo. Ele atacou, mais rápido do que antes, sua adaga mirando o pescoço de Lyra. Ela bloqueou com o martelo, mas Kael era implacável, cada golpe cheio de ódio. Torren tentou intervir, mas sombras surgiram do chão. Não encapuzados, mas criaturas menores, como versões menores do Varkan, conjuradas por algum feitiço da seita. Silvara disparava flechas, mas as criaturas eram muitas. Lyra e Kael lutavam, no centro do caos. Você não entende! Gritou Kael, enquanto suas armas colidiam. A seita vai refazer o mundo, e eu serei parte disso. Você está destruindo tudo o que amava, respondeu Lyra, desviando de um golpe. O pingente brilhou, e ela sentiu a chama responder. Com um grito, ela liberou uma onda de fogo, que jogou Kael para trás. Ele caiu, ofegante, mas ainda vivo. Lyra, pare! Gritou Torren, lutando contra as criaturas. Se usar a chama assim, ela vai te matar. Mas Lyra não ouviu. A raiva, a dor, a traição, tudo alimentava a chama. Ela avançou para Kael, o pingente ardendo como um sol. Mas então, ele sorriu. Um sorriso frio, calculado. Você é previsível, disse, uma armadilha. Do chão, runas brilharam, e uma rede de energia envolveu Lyra, drenando sua força. A chama apagou, e ela caiu de joelhos, o pingente escurecendo. Kael se levantou, limpando o sangue do rosto. A seita te queria viva, Lyra. Mas eu não sou tão misericordioso. Antes que ele pudesse golpeá-la, Silvara disparou uma flecha, que acertou o ombro de Kael. Ele gritou, recuando, e Torren cortou. As últimas criaturas correndo para Lyra. Ele quebrou as runas com a espada, libertando-a. Vamos! Gritou Silvara, puxando Lyra. Eles correram para as montanhas, Kael gritando atrás deles. Você não pode fugir para sempre. Lyra, fraca, mal conseguia andar. O pingente estava frio, como se a chama a tivesse abandonado. Mas enquanto subiam, as montanhas de cinza, ela sentiu uma determinação crescer. Kael podia ter escolhido a escuridão, mas ela ainda tinha uma escolha a fazer. O círculo de fogo era uma cratera no coração das montanhas de cinza, onde a lava dançava em rios, brilhantes e o ar tremia com calor. No centro, um pedestal de obsidiana pulsava com energia, como se esperasse por algo, ou alguém. Lyra, Torren e Silvara chegaram ao amanhecer, exaustos, mas alerta. O pingente em seu pescoço estava frio, mas Lyra sentia a chama lá, adormecida, esperando. Este é o lugar, disse Torren, sua voz quase reverente. Aqui,
A chama pode ser reunida ou destruída. A escolha é sua, Lyra. Lyra olhou para o pedestal, o peso da responsabilidade esmagando-a. E se eu escolher errado? Minha mãe disse que a chama pode salvar ou destruir Erindor. Como vou saber? Silvara, verificando o perímetro, respondeu. Você já enfrentou a seita, o Varkan, até seu amigo. Você é mais forte do que pensa. Confie no que sente. Mas Lyra não tinha certeza do que sentia. Raiva por Kael, dor por Ferrúgia, medo do poder que carregava. Ela segurou o pingente, tentando ouvir a chama, mas só encontrou silêncio. Então, o chão tremeu. Um rugido ecoou e o Varkan surgiu, maior e mais feroz, seguido por dezenas de encapuzados. No centro, Kael, com uma armadura negra da seita, segurava uma espada longa, não mais uma adaga. Seus olhos brilhavam com uma luz antinatural, como se a seita o tivesse transformado. Lyra! Gritou Kael. Acabou! A chama é nossa! Torren sacou a espada, e Silvara preparou o arco. Fique perto do pedestal, disse Torren a Lyra. Se a seita chegar até ele, tudo estará perdido. A batalha foi brutal. O Varkan atacava com garras e presas, enquanto os encapuzados usavam feitiços que faziam o ar queimar. Torren lutava como um demônio, cortando inimigos, mas o Varkan o feriu, rasgando seu ombro. Silvara disparava flechas, mas foi cercada, forçada a recuar. Lyra, no pedestal, segurava o pingente, desesperada. Fale comigo! Gritou para a chama. O que devo fazer? E então, ela ouviu, não uma voz, mas uma sensação. A chama mostrou-lhe duas visões. Uma de Erindor restaurada, com campos verdes e cidades brilhando. Outra de Erindor em cinzas, consumida por fogo. Você decide, disse a chama. Salvar ou destruir. Kael avançou, cortando o caminho até ela. Me dá a chama, Lyra! Gritou, sua espada brilhando com runas escuras. Lyra olhou para ele, e pela primeira vez, viu não o traidor, mas o garoto que ria com ela em Ferrúgia. Kael! Disse, a voz firme. Você ainda pode parar, por favor. Ele hesitou, a espada tremendo em sua mão. É tarde demais, murmurou. Mas havia dúvida em seus olhos. Lyra fechou os olhos, o pingente ardendo. Ela viu sua mãe, sua forja, sua vila. E tomou sua decisão. Com um grito, ela colocou o pingente no pedestal, e uma explosão de luz engoliu o círculo de fogo. Quando a luz diminuiu, Lyra estava de pé, o pingente agora parte do pedestal. A chama havia se reunido, mas não como a seita queria. Ela escolheu salvar, não destruir. Uma onda de energia purificadora varreu o campo, destruindo o Varkan e os encapuzados, mas poupando Kael, que caiu de joelhos, a armadura negra desintegrada. Lyra, murmurou Kael, lágrimas nos olhos. O que você fez? Eu escolhi Erindor, disse ela, exausta, mas em paz. Torren e Silvara, feridos, mas vivos, se aproximaram. Você conseguiu, disse Torren, um sorriso cansado no rosto. Mas a chama havia cobrado seu preço. Lyra sentiu sua força esvair, e o pingente, agora apagado, caiu do pedestal. Ela sabia que não podia carregá-lo novamente. A chama precisava de um novo guardião. Meses depois, Erindor começava a se recuperar. Lyra voltou a Ferrúgia, agora sendo reconstruída. Kael, redimido, trabalhava para reparar seus erros, embora nunca mais fosse o mesmo. Torren partiu, sua missão cumprida, mas prometeu voltar. Silvara ficou, ajudando a treinar novos defensores. Lyra, agora sem a chama, voltou à sua forja. Mas às vezes, ao martelar o metal, sentia um calor familiar. A chama havia deixado uma centelha nela, não para destruir, mas para criar. E com cada lâmina que forjava, ela sabia que sua escolha salvara mais do que Erindor. Salvara a si mesma.